Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar no mundo dos monstros que definiram a era de ouro do cinema clássico de terror. Prepare-se para uma jornada emocionante e assustadora pelas histórias e lendas que ainda fascinam e aterrorizam gerações. Começamos nossa viagem no castelo de um dos mais icônicos vampiros de todos os tempos, Drácula. Criado por Bram Stoker em 1897, Drácula se tornou uma lenda do terror quando Bela Lugosi o interpretou no cinema em 1931. Com sua capa preta, sotaque hipnótico e olhar penetrante, Lugosi estabeleceu o arquétipo do vampiro aristocrático. Este filme da Universal Pictures não apenas definiu a imagem dos vampiros do cinema, mas também introduziu o público a um novo nível de horror gótico. Drácula é mais do que um monstro, ele é o símbolo do medo do desconhecido e do irresistível apelo do proibido. O impacto cultural de Drácula foi profundo. O filme não apenas popularizou o gênero de terror, como também influenciou a moda, a literatura e a arte. O personagem de Drácula, com seu charme sedutor e perigo iminente, tornou-se uma figura arquetípica. O legado de Bela Lugosi vive em cada interpretação subsequente de vampiros, desde o sinistro Nosferatu até os mais sofisticados vampiros modernos em séries e filmes. Críticos e cineastas frequentemente destacam o desempenho de Lugosi como um marco na história do cinema, combinando teatralidade com uma profundidade psicológica que ressoou com o público. Em seguida, vamos ao laboratório do Dr. Frankenstein, onde uma das mais trágicas criaturas do cinema ganhou vida. O monstro de Frankenstein, interpretado por Boris Karloff em 1931, é fruto da imaginação de Mary Shelley, cujo romance de 1818 explorou os limites da ciência e da ética. Karloff, com sua maquiagem icônica e performance comovente, deu vida a um ser que, embora monstruoso por fora, revela uma profundidade de emoções humanas. O monstro de Frankenstein nos faz questionar quem são os verdadeiros monstros, as criaturas ou seus criadores. A criação do monstro de Frankenstein foi um feito notável da maquiagem e dos efeitos especiais da época. Jack Pierce, o lendário maquiador da Universal, passou horas transformando Boris Karloff na icônica criatura. Usando próteses, cera e um complexo processo de aplicação, Pierce criou um visual que se tornaria sinônimo de horror. Karloff, com sua habilidade de transmitir vulnerabilidade e dor através de camadas de maquiagem, elevou a criatura Frankenstein a um status quase mítico. A produção do filme também contou com cenários impressionantes e a direção atmosférica de James Whale, que combinou elementos do expressionismo alemão com a narrativa gótica. Agora, conheça O Homem Invisível, do clássico de 1933, baseado no romance de Herbert George Wells. Claude Rains interpretou o cientista Jack Griffin, que descobre a fórmula da invisibilidade, mas perde a sanidade no processo. Com efeitos especiais inovadores para a época, o filme não só trouxe cenas memoráveis, mas também levantou a questão sobre poder e as consequências da ciência. Griffin, embora invisível, se torna uma presença ameaçadora e perturbadora, mostrando que o verdadeiro terror pode estar nas ambições humanas desmedidas. O Homem Invisível foi um marco nos efeitos especiais, utilizando técnicas de filmagem dupla e sobreposição de imagem para criar a ilusão da invisibilidade. A equipe de efeitos visuais liderada por John Fulton enfrentou desafios significativos ao tentar capturar a essência do personagem de Wells. As cenas em que os objetos se movem aparentemente sozinhos ou onde Griffin se torna parcialmente visível são exemplos brilhantes da inovação técnica da época. Estas cenas não só surpreenderam o público dos anos 30, mas continuam a ser estudadas e admiradas por cineastas
e entusiastas de efeitos visuais. Chegamos agora à Maldição do Lobisomem. Em 1941, Lon Chaney Jr. deu vida a Larry Talbot, um homem amaldiçoado a se transformar em lobo todas as noites de lua cheia. O lobisomem combina elementos da tragédia e de terror, apresentando uma luta interna entre a humanidade e a besta. A transformação física de Talbot, capturada com efeitos práticos impressionantes para a época, simbolizava a luta contra nossos instintos primitivos. Este filme é um lembrete poderoso de que os verdadeiros monstros muitas vezes residem dentro de nós mesmos. O Lobisomem de Lon Chaney Jr. foi um marco no desenvolvimento dos monstros de cinema. A transformação do homem para a besta foi realizada através de um processo meticuloso de maquiagem, novamente liderado por Jack Pierce. Utilizando camadas de maquiagem e uma técnica de stop motion, Pierce criou uma das mais memoráveis metamorfoses do cinema. Chaney Jr. trouxe uma dimensão emocionante ao papel, mostrando o tormento de Talbot ao lutar contra sua natureza bestial. Este personagem influenciou profundamente a representação do lobisomem em muitos filmes no futuro, estabelecendo uma conexão entre a condição humana e os monstros que criamos. Outra figura aterrorizante do cinema clássico é Imhotep, a múmia. Ressuscitada por Boris Karloff em 1932, despertado do seu sono milenar, Imhotep busca sua amada Anck-su-namun, atravessando os séculos em sua busca por amor e vingança. A múmia mistura elementos de romance e terror, transportando o público para as enigmáticas paisagens do Egito Antigo. Karloff, com sua presença imponente e maquiagem detalhada, criou um personagem que é ao mesmo tempo assustador e trágico, explorando temas de imortalidade e obsessão. A Múmia foi um filme que capturou a imaginação do público, com seu cenário exótico e atmosfera mística. A maquiagem de Karloff, criada por Jack Pierce, foi um processo doloroso que levou horas para ser aplicado. No entanto, o resultado foi uma das mais icônicas imagens do terror cinematográfico. A narrativa do filme, que mistura romance, horror e arqueologia, abriu caminho para inúmeras adaptações e inspirou uma série de sequências e remakes. A Múmia se tornou um símbolo do terror clássico, evocando o fascínio e o medo do desconhecido. Finalmente, temos o Monstro da Lagoa Negra, um dos últimos grandes monstros a emergir das profundezas do cinema clássico. Lançado em 1954, esse filme apresentou um monstro anfíbio que capturou a imaginação do público com seu design inovador e cenários subaquáticos. A criatura, apesar da aparência assustadora, evoca um senso de tragédia, como um ser solitário e incompreendido. Este filme também foi um marco dos efeitos especiais, especialmente nas cenas subaquáticas que ainda impressionam até hoje. A criatura da Lagoa Negra foi revolucionário em seu uso de filmagens subaquáticas, algo raramente visto na época. O traje da criatura, criado por Millicent Patrick, foi projetado para permitir a mobilidade do ator Rico Browning, que interpretou a criatura nas cenas subaquáticas. As sequências filmadas no Silver Spring da Flórida adicionaram uma autenticidade incrível às cenas, fazendo com que a criatura parecesse parte real do ambiente aquático. O filme combinou terror com elementos de ficção científica e ecologia, destacando a tensão entre a natureza e a intervenção humana. Esses monstros do cinema clássico não são apenas figuras de terror, eles são reflexos de nossos medos e desejos mais profundos. Cada um deles traz à tona temas universais como a busca pelo poder, a luta entre o bem e o mal, o medo do desconhecido e as consequências das ações humanas. Através de suas histórias, vemos refletidas as ansiedades e os dilemas de suas épocas, e é por isso que continuam a ressoar conosco até hoje. O legado desses monstros clássicos é imenso. Eles influenciaram gerações de cineastas e continuam a ser referências em filmes, séries e a cultura pop. A Universal Studios, em particular,
consolidou seu lugar na história do cinema com esses filmes, criando um universo compartilhado de monstros muito antes do conceito se tornar popular em Hollywood. Eles nos lembram do poder duradouro do cinema de terror em explorar e personificar os medos humanos. Vamos agora dar uma olhada mais de perto em como esses monstros foram trazidos à vida. Os bastidores desses filmes são cheios de histórias fascinantes sobre maquiagem inovadora, efeitos especiais pioneiros e atuações inesquecíveis. Por exemplo, o processo de maquiagem de Boris Karloff em Frankenstein levava horas, e a dedicação de Karloff em expressar a dor e vulnerabilidade da criatura sem palavras foi crucial para o sucesso do filme. Da mesma forma, os efeitos invisíveis em O Homem Invisível foram revolucionários para a época, usando técnicas de filmagem dupla e maquetes para criar a ilusão de invisibilidade de Claude Rains. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelo mundo dos monstros do cinema clássico. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar suas opiniões nos comentários. Qual desses monstros é o seu favorito? E qual outro monstro você gostaria de ver nos próximos vídeos? Até a próxima! E lembre-se, os monstros podem estar mais perto do que imaginamos.